Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Mateus, Jesus, o mestre da justiça. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos assistir o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, com bastante amor e fé. Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, na introdução da Bíblia Pastoral, na página 1180. O título é assim: Jesus, o Mestre da Justiça. E a gente lembra que em 2026 é o ano A, que é o Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus. Então, mais justo ainda a gente lembrar no nosso canal, conhecer um pouco mais sobre esse importante Evangelho desse ano. Aí diz assim, introdução. Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Na medida que lemos este evangelho, vamos descobrindo o significado deste título. Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que libertam os homens e os reúne como um novo povo de Deus. As últimas palavras de Jesus, que estão em Mateus capítulo 28, versículo 20, são uma promessa de permanência entre nós. Disse o Senhor Jesus: Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Essas palavras dirigidas ao grupo dos discípulos mostram que Mateus vê a comunidade cristã como semente do novo povo de Deus. Povo que é o lugar onde se manifestam a presença, a ação e as palavras de Jesus. Segundo São Mateus, Jesus é o mestre que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Essa realização ultrapassa as expectativas puramente terrenas e materiais dos contemporâneos de Jesus, que esperavam apenas um rei nacionalista para libertá-los da dominação romana. E a gente lembra, irmãos e irmãs, que o grupo social, político, religioso daquele tempo que pensava assim eram os zelotes, também conhecido como zelotas, grupo nacionalista que queria a libertação, de Israel do domínio romano. Então eles pensavam que Jesus era aquele rei que ia organizar um grande exército para libertar o povo de Israel da dominação estrangeira. Só que Jesus não veio para isso, Então, frustrados em suas expectativas, eles o rejeitam e o entregam à morte. Por isso, a comunidade reunida em torno de Jesus torna-se agora portadora da boa notícia a todos os homens, a fim de que eles pertençam ao reino do céu. Evangelho, irmãos e irmãs, a tradução de evangelho é boa nova, e boa nova significa boa notícia. Logo de início, Mateus apresenta Jesus como mestre que veio realizar a justiça. Devemos cumprir toda a justiça, disse Jesus a João Batista quando ele foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 15.
O restante do Evangelho mostra que, através da palavra e ação, Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa justiça, isto é, vai ensinando como se deve realizar concretamente a vontade de Deus. De todos os evangelistas, Mateus é aquele que apresenta a didática mais clara, né? Entre o prólogo, né, que é o começo, né, Mateus capítulo 1 ao capítulo 2, e a narrativa da morte e ressurreição de Jesus, que é o finalzinho, né, capítulo 26, versículo 3 ao capítulo 28, versículo 20, ele organiza o assunto de todo o seu evangelho em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso. Lendo atentamente, podemos perceber que Mateus escolheu os episódios de cada parte narrativa de modo a ilustrar o discurso seguinte. E o discurso, por sua vez, reúne e explica o que está contido nesta narrativa. Assim, a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de uma ação, e toda a ação é sempre ensinamento e anúncio. A comunidade cristã, lendo o Evangelho segundo Mateus, é convidada a olhar para dentro de si, a fim de descobrir a presença de Jesus, que ensina a prática da justiça. Desse modo, a comunidade aprenderá a dizer a palavra certa e realizar a ação oportuna no tempo e lugar em que está vivendo. É isso aí, irmãos e irmãs. O forte do Evangelho de Mateus é os discursos de Jesus, é Jesus pregador. Mas tudo que Jesus ensina, ele pratica. E tudo que ele pratica, ele ensina. Então há uma grande coerência nesse mestre da justiça que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Né? Como os fariseus que ensinavam coisas que eles não praticavam, né? E o próprio Senhor Jesus vai falar isso no Evangelho. Então é uma coisa muito importante esse detalhe, né? Outros detalhes importantes também que não falam na introdução, mas que é fato, tá? É que, por exemplo, o ponto alto do Evangelho de Mateus é o capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, irmãos e irmãs, tá? Então, todo livro bíblico tem uma parte mais importante, principal. E no Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus também é uma versão do primeiro evangelho escrito na história da igreja, que é o Evangelho de São Marcos. São Marcos ele escreve o Evangelho tentando responder às dúvidas da comunidade cristã de Roma. Tá? Os cristãos de Roma tinham dúvidas a respeito de quem era Jesus. Então, São Marcos ele escreve, né, esse evangelho para responder. E Mateus ele pega o texto de São Marcos e faz uma nova versão, agora voltada para os cristãos de origem judaica. Tá? Então, aí, por isso que no começo do Evangelho de Mateus, a gente vê lá no capítulo 1, versículo de 1 a 17, a gente vê que começa com a genealogia de Jesus, as origens, os antepassados de Jesus, porque para o povo judeu isso é importante, tá bem? Saber a origem, né, da pessoa. Então é isso, irmãos e irmãs, tá? São alguns detalhes, né, desse importante evangelho que vai nos acompanhar ao longo de 2026. Tá bom, gente? Obrigado você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre cada uma das pessoas que você ama. Desça a bênção que Deus quer dar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Envie essa bênção para os seus amigos, para as suas famílias. Muita paz. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.